Olá, você está no canal Amador. Vamos aqui falar de mais uma leitura e finalizar, né, nosso percurso aqui sobre a releitura de Percy Jackson, né? Finalmente terminei de ler aqui O Último Olimpiano e fazia muito tempo que eu tinha lido esse livro, eu tinha esquecido de vários detalhes que tinha nesse livro aqui e valeu muito a pena. Eu não vou comentar muito sobre essa história. Eu sei que pode ser uma história batida, enfim, muita gente ainda já deve ter tido contato com esse livro aqui, mas eu acho que o mais importante daqui de tudo para mim, vai valer só com avaliar todo esse conjunto, né? Aqui nesse desfecho, a gente vai encarar um Percy Jackson mais maduro, mais consciente de si e principalmente com as relações, né, que ele criou ao longo dessa saga de 5 livros aqui, bem mais fortalecidas, né? Tanto relações de amizade, relações familiares, relações amorosas, porque não, a gente trata de, né, histórias adolescentes aqui, e como isso tem esse desfecho e como esse aprendizado que ele teve, né, ao longo desses 5 livros resultou aqui nesse último Olimpiano. É um livro legal, ele tem um ritmo interessante, ele não te deixa parado demais, vamos dizer assim, nas ações, não te deixa com aquela sensação de comorbidade, de uma coisa mórbida, que onde nada vai para frente. Ele tem essa agilidade, eu acho que é uma característica, né, dos livros, onde tem essa agilidade capítulo a capítulo, onde vai te jogando ali nas histórias, tem aquele cliffhanger no finalzinho do capítulo que te deixa já motivado para o próximo. Aí quando você vê, você lê o livro todo, né? As cenas de luta aqui são bem interessantes, os desfechos. E claro, também, né, tem aquela carga dramática, como é de habitual, né, ter nesses livros. Eu queria um pouco retomar a informação que eu dei lá no primeiro vídeo. Eu vou deixar lá embaixo a playlist, né, de todos os livros que a gente releu aqui no canal, né, onde eu comentei sobre a questão da intertextualidade, né? Como esse fato da intertextualidade dentro desse livro aqui, para mim é um dos grandes fatores que levaram a ser, digamos, bem digeridos, né? Porque a gente encontra muito dentro das histórias, dentro dos estudos, né? Nas escolas, nas faculdades, por exemplo, a importância da leitura dos textos clássicos e de como isso vai reverberar ali também na formação do leitor, né? E a aposta que o Rick Riordan fez aqui dentro desses livros recai um pouquinho nisso. Ele usa dessa intertextualidade e principalmente dessa mistura, desse remix que ele coloca do antigo com o clássico, para fisgar esses novos leitores para essa leitura clássica, né, de textos clássicos. Mas não quer dizer que você vai ler um Percy Jackson, você vai ser um PhD em mitologia grega. Não. Isso aqui serve como porta de entrada para outros tantos livros da nossa literatura clássica. E você pode aí colocar outros tantos nomes que se debruçaram sobre esse tema, estudos que se debruçaram sobre esse tema também. Então, Percy Jackson serve basicamente de uma porta de entrada. É isso aqui que a gente tem na nossa literatura clássica, né? Abordei de um tema aqui diferentão, mas para mais conhecimentos, né? Consulte aí um Homero, um Hesíodo, um Virgílio mais próximo de você. Só para a gente conceituar nessa a intertextualidade que há dentro desses textos do Rick Riordan, né? Peguei aqui um livro que eu tenho chamado Para Entender o Texto, né? do Platão e do Fiorin. Aqui, logo no comecinho, na página 20, ele vai falar sobre a questão de textos que fazem relação com outros textos, né? E ele coloca, um texto cita outro com basicamente duas finalidades, distintas ainda. Primeiro, para reafirmar alguns sentidos de texto do texto citado, e o segundo é para inverter, contestar, deformar alguns dos sentidos do texto citado, para polemizar com ele. Aqui a gente coloca, claro, que, né,
A primeira assertiva, né, que é para reafirmar alguns sentidos do texto, é o que mais se encaixa em Percy Jackson. E depois ele coloca, né, faz uma síntese de tudo isso. A percepção das relações intertextuais, das referências de um texto a outro, depende do repertório do leitor, do seu acervo de conhecimentos literários e de outras manifestações culturais. Isso aqui é interessante porque aqui dentro desses livros você vai encarar muita coisa com referência à mitologia, desde você vai encarar os dos mais conhecidos dos deuses, né, do panteão ali dos deuses, enfim, desde o de mitos, lendas, que às vezes não figuram dentro do imaginário popular com tanta facilidade, porque aqueles que tiveram contato com esses textos vão saber ali piscar na hora as referências que tem. Né? Daí a importância da leitura, principalmente daquelas obras que constituem as grandes fontes da literatura universal. Quanto mais se lê, mais se amplia a competência para aprender o diálogo que os textos travam entre si por meio de referências, citações e alusões. Por isso, cada livro que se lê torna maior a capacidade de aprender de maneira mais completa o sentido dos textos. É basicamente isso, né? Que para mim significa a síntese do que o Rick Riordan fez. E pensando um pouquinho sobre um dos textos que a gente pode se apoiar na leitura dele, não só Homero, Eneida, né, do Virgílio, e outros textos ali, eu tenho aquele livro de ouro da mitologia, por exemplo, você ali tem vários textos que podem apoiar. Um dos que eu penso que seja uma das grandes causas principais da leitura desse texto é a Teogonia do Hesíodo, porque lá na Teogonia fala sobre a questão da criação, né, da origem de tudo. A gente vai fazer aquele poema, a gente vai se debruçar sobre a origem dos deuses e como essa família genealógica vai se ramificar ao longo desse tempo, né? Eu tenho aqui também o livro da literatura, onde ele vai fazer só uma breve aqui, leitura adicional e vai apontar aqui a Teogonia do Hesíodo. Ele tem um pequeno excerto, né, onde ele comenta ali, ó, é um poema épico de 1022 versos, né, escrito pelo Hesíodo, a narrativa mítica mais antiga das origens dos cosmos e dos deuses, começando com a formação da Terra, a Gaia, em meio ao caos, o abismo primordial. O poema descreve detalhadamente o nascimento e a queda das gerações sucessivas de deuses, terminando com o triunfo de Zeus. No centro de Teogonia estão alguns dos temas principais que assombram a imaginação humana, como a criação, a luta entre pais e filhos e o lugar da humanidade no meio do universo. Principalmente aqui, quando ela fala a luta entre pais e filhos, é uma coisa que é muito recorrente na saga do Percy Jackson, né? Porque a gente começa com o Percy não sabendo muito bem a sua origem, não sabendo muito bem da onde vem, e assim, os descobrimentos vêm com maior contato com o acampamento meio-sangue, né? Com as tarefas que ele acaba tendo ao longo desses 5 livros. E uma das grandes reclamações que há dentro dessa história é justamente isso. Essa treta, família, entre pais, deuses, filhos que não são reconhecidos. Vale a pena lembrar que Luke, né, é um dos grandes vilões dessa história. E Luke reclamava muito do seu pai Hermes, né, que não reconhecia isso. E vários dos semideuses que chegavam ao acampamento meio-sangue ia tudo para o chalé de Hermes. Ou seja, então um dos grandes temas também, justamente que ele brinca com isso daqui, é essa bagunça, essa mistura, essa família genealógica divina que acaba sendo problemática. E ele trouxe isso para dentro dos detalhes que podem aí chamar a atenção do leitor durante esses livros. A origem desses livros aqui, vale lembrar que o Rick é professor. Uma das motivações que levou ele a escrever esse livro foi o filho dele. O filho dele foi diagnosticado com TDAH, né? E um dos grandes acertos desse livro aqui foi colocar que os semideuses tinham dislexia, né? Eles só conseguiam ler letras, só conseguiam entender as letras romanas antigas quando postadas diante deles. As letras normais eram bagunçadas. E o filho dele também tinha esse diagnóstico. Então ele pega esse contexto pessoal dele e aplica isso para mostrar o quê? Ó, vamos recontar aqui a história dos deuses, pegando esse fato particular da vida dele. Como que diz, né? Voltei ao vídeo lá do Ladrão de Raios,
quando ele comenta fala que pegou esse detalhe que o filho tem dislexia, mas na história as pessoas que têm dislexia são os semideuses e que vão desbravar o mundo, né, vão desbravar aí os Estados Unidos, fazendo uma alusão desse desbravamento dos Estados Unidos como se fosse pontos chaves onde essa mitologia se encaixa. Então, para uma criança que é nascida nos Estados Unidos, encarar todas essas referências aqui nas cidades, dos pontos turísticos, como pontos ali de encontro entre semideuses, monstros, enfim, tudo que é referenciado aqui, deve ser muito interessante. Eu vou fazer uma alusão aqui, como se fosse algo que aquela série sobre o folclore brasileiro, trazendo um pouco para nosso contexto mais atual, fez, né? Procurar pegar lendas e mitos já conhecidos ali daquela população, né? Aqui se trata de um mito, né, universal, mas trazer para um contexto atual, não perdendo a sua essência, mas modificando ali o seu contexto, trazendo para uma atualidade. Isso eu acho muito bacana. Isso me faz lembrar um pouquinho quando a gente discute sobre metodologias ativas dentro de escolas, por exemplo. Né? Você pensa, maneiras diferentes de como aplicar um assunto. A escola é viva, né? Os conhecimentos hoje em dia não se transmitem da mesma forma como antigamente, né? A gente não tem mais um professor como centro de todo o conteúdo. A gente tem um conteúdo ao alcance de todos. O que o professor tem que fazer? Mediar, né? O professor ali no centro da mediação, fazendo com que os alunos sejam capacitados e cada vez mais estimulados a fazer essas suas pesquisas. Então, ter esse tipo de mudança, por exemplo, de paradigma, de você aplicar, vamos estudar sobre mitologia, mas de que maneira? Fazendo uma intertextualidade. Né? Isso me lembrou muito a questão de metodologias ativas. Outro detalhe também, é que aqui dentro desse texto, é a importância das personagens femininas. Né? Eu carrego aqui que, para mim, o grande desfecho desse livro só acontece, não sei se é só como spoiler para quem não leu, mas acho que é impossível alguém não ler Percy Jackson a essa altura do campeonato. Para mim, um grande desfecho aqui desse livro se dá por conta de Annabeth. Se não é Annabeth, não há desfecho, porque tem uma carga emocional muito grande em cima dela e que há ali no momento chave do clímax da história. Se não é o papel da Annabeth ali dentro, nada acontece. Então, as personagens femininas aqui dentro, elas não são estigmatizadas. Elas vão à luta. A gente vê uma Clarice ali levantando mesmo o batalhão de Ares. A gente vê uma Annabeth também ciente de si, mas não aquela mulher, aquela personagem feminina robótica, né, masculinizada, que não tem sentimento, né? Pelo contrário, todo mundo tem sentimento nessa história. Então as personagens femininas aqui também ganham um teor diferente. Enfim, gente, eu passei por essa saga aqui, foi bom rever, né? Caminhando aqui para o desfecho do vídeo. Foi bom rever essa saga, foi legal de acompanhar. Muitas das coisas aqui eu tinha esquecido, alguns relances aqui eu tinha esquecido, alguns outros eu lembrava mais ou menos e tal. Foi bacana de acompanhar. Eu tenho a próxima saga, né, que é os Heróis do Olimpo, tá aqui em cima, Os Heróis do Olimpo. Vou dar sequência depois, né, que aí vai envolver um pouquinho da diferença entre mitologia grega e mitologia romana. É interessante de acompanhar essa dualidade que há para os mesmos personagens, né. Fica a dica, vou deixar lá embaixo também a playlist onde eu comento sobre os livros anteriores. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana e até a próxima.